Para você que é mãe, pai, tem na família pessoas com problemas adictos, com drogas e bebidas, é muito complicado. Eu vou falar para vocês aqui, não somente como terapeuta, né? Tem uma vasta experiência na minha vida. Eu quero transmitir para vocês um recado, mãe, principalmente mãe e irmã, né? Que é a minha vida que eu vivi até hoje. Então, eu digo assim, não, a vida inteira eu me culpei pelo meu filho ser dependente químico. A vida inteira eu me culpei, eu sofri, ainda sofro, lógico. Mas eu digo para vocês assim, principalmente você, mãe, pensa mais em você, tá? Eu nunca pensei, a gente nunca pensa, né, que um filho ou alguém da família vai se envolver com essas, eu digo assim, porcarias, né? A droga e a bebida alcoólica, a bebida também, né? Quando chega no alcoolismo, que retrata, assim, uma família destruída, já é complicado. Imagine quem alcoolismo cruzado, né? Dependência cruzada, que é o álcool e a droga. Então, não se culpe, né? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou aqui? Não é por curtidas, não é porque não quero que sintam pena de mim, eu não quero não é para visualizações, não é nada disso. É justamente para que você aí, que tem alguém na família com esse problema, não se culpe. A codependência é muito triste, nos deixa impotentes. Eu vivi 23 anos, fazem 23 anos que eu vivo isso com um filho. Tive um irmão que eu perdi, né? Que ele se foi. Minha mãe, que era dependente somente de álcool, mas era, e foi passando, e vem passando de geração por geração, gente. E eu vou relatar para vocês algumas coisas que eu já passei, para vocês não passarem o que eu passei. Eu vivi em função primeiro da minha mãe, depois eu vivi em função do meu irmão. Aí quando eu decidi que meu irmão deveria ficar afastado, ele acabou desencarnando. Se eu disser para você que a gente se dava bem, não se dava muito bem, não. Justamente por tudo que acontecia, que vocês vão entender depois. Eu quero só dizer para você, não se culpe, porque eu sempre fui culpada. Eu sei que vai ter julgamentos, eu sei que tem pessoas que vão julgar, como sempre me julgaram, né? Depois veio a dependência com o meu filho, né? Tanto meu filho quanto meu irmão, drogas e bebidas. Então, isso dói muito. Não julgue, né? Tem mães, tem familiares que julgam um codependente, como eu, sou codependente, como alguns da família que são codependentes, né? Ou amigos também, são muito próximos, que querem, que sofrem por essas pessoas que são doentes, são. Só que eu sempre vivi nessa. Ele é doente, eu preciso ajudar. E eu me anulei. Não faça isso com você, mãe. Não faça isso com você, irmã e irmão. Não faça isso com a tua vida. O meu filho foi internado 13 vezes. Fazem 23 anos. Eu vivi a minha vida inteira em função. O que eu ganhava, eu perdia. Não estou dizendo que isso foi só por culpa dele. Não, mas foi por culpa minha. Por eu me deixar abalar tanto. É difícil. É muito difícil eu chegar aqui e falar para vocês. Mas eu quero relatar, por quê? Porque eu sei que muita gente sofre isso, muitas pessoas têm esse problema em casa. E não é fácil o julgamento, não é fácil as pessoas apontarem o dedo para você e dizerem: você criou errado, você fez errado, devia ter batido. Eu batia no meu filho, o outro não batia, e o outro não é dependente. Só que ele não se ajudou. E quando eu podia ajudar, que era no início, que você, mãe, que pode ajudar agora, de repente, no início, eu me deixei abalar e fui junto no barco. Não usando, mas junto no barco aonde ele estava se afundando. Eu fui várias vezes para o fundo do poço, várias vezes. Sempre me levantei, mas sempre com a ajuda da espiritualidade.
É muito difícil estar aqui relatando tudo isso para vocês, muito difícil, vocês não têm noção. Mas eu quero para, não é como eu falei, não é para curtidas, não é para me, que tenha dó, pena de mim, eu não quero que tenha pena de mim. Eu quero que você, que vive a mesma situação, que você veja por outro ângulo, não o mesmo ângulo que eu sempre vi durante 20 e poucos anos. No início, quando eu descobri, vou falar sobre o meu filho, não vou falar sobre meu irmão, sobre a minha mãe, em outro momento eu até vou falar, que também vem, né, de ancestrais, coisas assim que no início, como eu estava falando, eu peguei por mensagem, eu não sabia nem o que era aquilo. Aí que eu comecei a me especializar, a entender melhor sobre o assunto, a inteirar sobre o assunto, e percebi, na época, que ele estava usando, eu não sei se eu posso falar aqui, mas enfim, só né, bebendo e usando uma das maconha, né? Se for interrompido o vídeo, tudo bem. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, ou se alguém chegasse para mim e me ajudasse a entender o que eu entendo hoje, talvez ele não estaria como ele está agora. Então é isso que eu quero passar para vocês. Tenham força, mas força para dizer não. Porque eu não conseguia, eu dizia não para ele, mas eu cedia, eu sempre cedi demais. Eu sempre, dessas 13 vezes que ele foi internado, muitas vezes, outras vezes, eu chegava no dia e eu não tinha coragem de levá-lo. Ele era de menor ainda. Eu não tinha coragem de entregar ele para uma clínica de recuperação. Então, aí foi o meu erro. Foi pensar que, estando junto comigo, ele estaria protegido. E não foi assim. Não foi assim que aconteceu. Eu não quero que aconteça com você, que está no início. Você, mãe, você, irmão, que estão no início dessa convivência triste, dessa vida triste, porque é muito triste, gente. Não é só triste você ter uma pessoa assim na família, mas é triste o julgamento, é triste apontarem o dedo para você, é triste quando alguém diz assim, eu vou te ajudar, mas na verdade tinha segundas, terceiras intenções por trás, porque na hora do vamos ver mesmo, ninguém ajuda. São poucos que ajudam. Então é complicado, é difícil entender a engrenagem. Hoje eu entendo, desculpa gente, hoje eu entendo que realmente é impossível fechar os olhos, é impossível pensar assim, ele vai conseguir sem ajuda. Não consegue. Eu vou continuar no próximo vídeo.